E aí, pessoal, na boa, estamos aqui com a questão 32, prova V da FUVEST 2018, mas antes de começar esse exercício, que talvez tenha sido considerado aí, pelo menos por nós, vai na boa, um dos exercícios mais difíceis da prova de matemática, nós vamos revisar algumas coisas. Bom, o que a gente precisa revisar? A ideia das relações de Girard, né? A gente sabe que o produto das raízes tem que ser o último coeficiente dividido pelo primeiro. Só que a gente tem que saber se é positivo ou negativo, né? Então a gente faz assim, menos, mais, menos. Então, por exemplo, num polinômio de terceiro grau, seria menos o termo independente dividido pelo coeficiente dominante. Agora, nesse caso, perceba, o produto das raízes seria menos, mais, menos, mais. Então aqui seria A0 dividido por 1, que é o próprio A0. O que a gente percebe? Se a gente estivesse com grau N, o produto das raízes seria negativo no caso de grau ímpar e positivo, né, eu digo com sinal de menos no caso de grau ímpar, e sem o sinal de menos no caso de grau par. Então a gente usa uma ideia de ajustar o sinal. A gente escreve que o produto é A0 dividido pelo termo pelo dominante, que no exercício da FUVEST é 1. Então eu vou pôr 1 aqui. Como eu não sei se é positivo ou negativo, mas esse fato depende do grau ser par ou ímpar, eu ponho menos 1 elevado a n. Perceba que se o grau for par, fica positivo. E se o grau for ímpar, fica negativo, tá certo? Então é legal você lembrar disso para usar a fórmula desse jeito, tá? Bom, depois a gente vai para a circunferência trigonométrica, porque ele falou que as raízes estão no círculo unitário, né? Nesse caso, no círculo unitário, de centro na origem, então todas as raízes do polinômio estão aqui, né? Vocês devem lembrar, as raízes que aparecem no eixo x são reais, todas as outras são complexas, as que estão no eixo y são imaginárias. Puras. Mas o que interessa é que todas as raízes têm o módulo 1. Tá? Então, o que nós vamos pensar? Todas as raízes têm o módulo 1, e ele falou no produto. Então eu vou escrever exatamente assim, ó. Vou chamar de Z1, Z2 as raízes. O produto das raízes, veja só, isso é 1. Porque todas as raízes têm módulo 1, então esse produto vai dar 1, certo? Só que a gente pode usar que o produto dos módulos é o módulo do produto. Então eu posso escrever dessa forma. Isso é igual a 1, certo? Só que eu sei que se isso dá 1, se o módulo, né, é igual a 1, significa que o produto lá dentro pode ser 1 ou menos 1. Então eu chego nisso, tá certo? Ou seja, esse cara aqui, que é o produto, dá 1 ou menos 1. Então eu vou escrever aqui do lado que menos 1 elevado a n vezes A0, eu não vou pôr dividido por 1 mais, é igual a mais ou menos 1. Ok? Bom, olha só. Menos 1 elevado a n. N é grau de um polinômio, então é um número natural. Vai dar sempre 1 ou menos 1. Vezes alguma coisa, dando sempre 1 ou menos 1. Então, todas as possibilidades para A0 são que ele valha mais ou menos 1. É a única maneira desse produto sempre dar mais ou menos 1. Tá certo? Então, o A0 é mais ou menos 1. Como no enunciado ele põe que o A0 é negativo, então, por hipótese, o A0 é negativo, o A0 só pode ser menos 1, ok? Então a gente volta aqui. Eles pediram um produto, não pediram? Produto é isso. A gente sabe que o A0 é menos 1, pelo enunciado. E porque ele só pode ser 1 ou menos 1. Então o produto fica menos 1 elevado a n vezes menos 1. Ou seja, menos 1 elevado a n mais 1, que estava na alternativa